E aí, galera, que estou eu rolando de novo com a Tati. Olá, galera. Mano, hoje a gente vai fazer o segundo episódio da nossa série. Livrando sua cara. E hoje é sobre um livro que é, mano, embaçadíssimo. Ele é doloroso. Difícil. Que é Sagarana. Do Guima. Do Guima. Do Senhor Guima. E pra vocês terem uma ideia de quão complexo é, o editor do Senhor Guima, vamos chamar assim agora, ele virou e falou assim, viu, será que você podia, por gentileza, fazer um leve resumo da tua obra? E aí... E como ele é uma flor... E aí Guima começa dizendo assim, exigiu você que eu escrevesse, mano própria, nos espaços brancos desse seu exemplar de Sagarana, uma explicação, uma confissão, uma conversa mais extensa possível. O imposto João Condé para escritores, enfim. Ora, nenhum assunto é simples, nem sei eu bem o que contar. Que mala. O cara... Vamos lembrar, né? João Guimarães Rosa é um cara dali da terceira fase do modernismo. Mineirão. Mineiro, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Como dizem, ele quase que inventou o mineirês, né? Meus pêsames. E ele que inventou, inclusive, o neologismo. O que é o neologismo? É você fazer um monte de mistureba com palavras e coisas, e, enfim, e transformar numa palavra única com um significado. Tá, mas vamos pontuar, gente. É muito diferente quando você esquece a palavra na redação do vestibular e inventa uma palavra e chama de neologismo do que o Guimarães Rosa fazia, tá? Pega Sagarana, por exemplo. Sagarana é uma mistura de saga, tá? De literatura, com urana, que é uma palavra, se não me engano, tupi-guarani, que significa quase. Então é quase... Sagarana é quase uma saga, é uma saga brasileira. É. São várias histórias, na verdade, sim, tá? Não é uma só no livro. Mini-novelas, né? Mini-novelas, exato. Ele mesmo diz. Então, que são quase sagas, né? Que são quase lendas populares, que são quase, enfim. Ele foi médico durante um tempo. Dizem que ele tinha um caderninho onde ele anotava as expressões de cada paciente que ele atendia e que essa era a maior diversão dele. Era uma romanização do mineiro. Quando eles pegavam, sei lá, o chinês, os caras iam pra China, os missionários, e eles escutavam o mandarim, né, o cantonês, e eles pegavam o som das palavras e transformavam em palavras romanas, grafadas da forma que a gente entende, fonemas que a gente entende. Por exemplo, Confúcio. Confúcio é uma romanização de Confucé. Então, rigorosamente, ele meio que fazia isso com mineirês. Tipo assim. Pra você ver como o bagulho é louco. Exato. Né? E o Guimarães era um cara mais que poliglota. Ele sabia várias línguas. Ele aprendeu a ler e escrever muito cedo, meio que sozinho. Então, ele realmente foi um gênio. Sim. E que inventou um estilo único de escrita. Sim. E um estilo único de palavras. Então, é por isso que é um livro tão difícil. Porque quando você vai ler, sim, são tantas palavras novas, são tantos estilos novos de falar... que você, se você não estiver extremamente concentrado, é fácil se perder. Tem uma coisa assim, o Guimarães Rosa, ele não complica na narração. Tipo, a narrativa, os arcos de narração dele, eles são mais ou menos simplificados, não no sentido negativo da parada. Minha formação é cinema, a gente tem uma estrutura narrativa, né, da jornada do herói, e a rigor seguia ela. O texto mais importante, assim, do ponto de vista de vestibular, essas paradas, é o último, né? Que é a Hora e a Vez de Augusto Matraga. Que é uma narrativa clássica de redenção nos moldes de filme americano que você pode encontrar no universo. Total. Que é um cara que é um mega babaca e ele tem um status e ele é chamado a uma aventura. Se acha poderosão. Sim. Aí ele se ferra. Ele é resgatado pela mesma família que ajudou o Logan no filme do Logan. Basicamente. Aí ele vira uma pessoa melhor e ele tem uma jornada pra redenção dele. Que, bom, spoilers, ele termina num movimento de redenção na qual ele luta com um cara que é o espelho de quem ele era antigamente. Sim. E ele morre, mas a morte dele não é uma morte negativa, perceba. A morte dele quer dizer que ele vai pro céu, então, tecnicamente falando, ele meio que conseguiu o objetivo dele. Exatamente, tem um momento de redenção. E é louco porque toda essa luta dele final é uma luta cavalheiresca, né? Sim. Que é a coisa dele e do inimigo dele se chamando dos melhores, sim, nomes. E é uma luta extremamente bonita, sim, sabe? Épica, uma coisa heróica. Ideológica, sim, heróica, né? E é maluco porque, assim, todas as novelas, né, desta obra são extremamente populares mesmo, né? E retratam coisas populares e também tem sempre uma pegada religiosa, né? Sim. Uma mistura de religiões muito grande. Porque o negócio da imortalidade da alma no Guimarães Rosa é muito importante. Então, o que tem de, sei lá, niilismo,
no nosso outro mineiro, que a gente falou semana passada, que é o Carlos Drummond de Andrade, que inclusive, nessa edição, é ele que abre esse livro. Com uma poesia que ele fez assim que o Guimarães morreu. Então, tipo, o que tem de niilismo no Drummond do final da carreira, você tem de absoluta certeza na imortalidade da alma, na redenção. Ele era extremamente cristão. Sim. E de um cristianismo bem sofisticado. Porque ele mesmo não era um sujeito, assim, per se virtuoso dentro do campo católico. Exato, não, e de qualquer maneira ele leva bem a cultura brasileira, né? Que é uma cultura que, por mais que a gente tenha muito enraigado a questão católica, a gente tem bastante, né, vários pezinhos ali em outras religiões. A gente sabe bastante de outras religiões. Exato. Né? Então, por exemplo, no Corpo Fechado, que é uma das minhas preferidas desse livro, que inclusive tem um filme ótimo com Maria Flor. Tem um filme ótimo também com o Bruce Willis, mas que não tem nada a ver, só o nome. Mas basicamente, né, a gente tem ali um personagem que é extremamente pobre e que o grande inimigo da cidade, né, o cara mauzão, ele fala que vai passar uma noite com a namorada desse homem. E aí ele resolve, então, que ele vai ter que fechar o corpo dele. Isso de fechar o corpo é uma coisa tão interessante, porque é o que tem se não me engano, o Corisco fecha o corpo dele também no Deus Diabo na Terra do Sol. Faz sentido. Sim, o Corisco ele fecha o corpo dele. Tem uma cena bem bonita, inclusive, com aquele plano que ele tá com a faca, dividindo o rosto dele. É verdade. Ele traz esse aspecto religioso que é extremamente um retrato popular. Né? E é um retrato extremamente completamente popular. O Corisco, ele era uma versão do Lampião. Exato. Que é um herói popular. Que é um herói popular. Mas, assim, ele é um cara que ele era muito... Ele era consistente na busca dele de formular uma linguagem, né? Não, total. Ele era assim, o cara que... Ele era apaixonado por línguas e ele conseguiu mostrar isso em toda a sua obra. Claro que isso dificulta um pouquinho a nossa leitura, porque faz parte da realidade dele, mas ao mesmo tempo enriquece. Existem autores que usam o regionalismo como uma desculpa para ter a orientação semântica que eles precisam. Sim. De tal forma que ele consegue articular uma literatura que soa muito sofisticada, mas na verdade ela é simples porque ela tem uma diretriz. O Guimarães Rosa, ele cunhou na unha a literatura dele. Não é simplesmente que ele pegou o mineirês e transformou isso na literatura. Ele pegou, tipo, o mineirês latim, sabe? Sim. Só que não é um regionalista que nem Vidas Secas, por exemplo. Porque ele é moderno. Exato, porque, assim... Tudo bem que Vidas Secas também é moderno, mas é um regionalismo do Nordeste, Vidas Secas, né? É aquela questão assim, tipo, você tira essa questão da seca do Vidas Secas, o livro já não existe mais, porque tem toda essa questão, né, de que no Nordeste brasileiro, uma família que tá saindo de um lugar e não sei o quê. Quando você pega o regionalismo do Guimarães, é um regionalismo universal. Sim. Né? Porque ele trata de temas que são universais em qualquer lugar do mundo que você tiver. O último conto, né, dessa novela aqui, do Sagarana, é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que inclusive é a obra obrigatória da Unicamp. Eu não acho realmente que a FUVEST esse ano vai contar tanto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, porque eles ficaram muito tempo com essa novela como foco principal. Mas, de qualquer jeito, se você souber da questão de quem foi Guimarães, essa questão do neologismo, do regionalismo universal... O intertexto dele com outros autores, principalmente com o Drummond. Exato. Porque essa história da última edição ter aberto com o texto do Drummond é tipo uma pista do universo de que, mano, vai rolar essa parada, entendeu? Exatamente. Se você souber dessa coisa popular e dessa coisa da redenção que os personagens costumam ter, tem também um lado da jornada do herói, né? É o mais grego dos textos. O último é o mais grego dos textos. Exatamente. Então, no final das contas, se você souber disso, e a base de cada conto, pelo menos, né? Esse daqui conta o quê? Esse aqui conta o quê? Esse aqui conta o quê? Você consegue minimamente criar um discurso para conseguir explicar algumas coisas que talvez a prova te peça. Né? Não estou dizendo que qualquer coisa que a gente fale aqui, ou qualquer base e resumo que você lê, entre no lugar de ler o livro completo. Não entra. Mas assim... Em geral. Em geral, não. Mas, de qualquer maneira, como é um livro extremamente complexo, às vezes vale também não fazer uma leitura inteiriça, sabe? Tipo, vou pegar este livro e vou ler de uma vez. E assim, pensa, você vai pegar uma estrada, você não pode ir com o seu carro do jeito que ele tá, você não pode ir com o Fusca explodindo, você tem que parar, encher o pneu, ver se tá tudo calibrado. Aí você pode, finalmente, pegar a estrada com tranquilidade. Guimarães Rosa é mais ou menos isso, só que demora mais. Uma coisa, engraçado isso, essa analogia foi ótima.
E não se incomode se você errar o caminho, né? Porque é uma jornada. Porque é uma jornada. Então, errou o caminho, não tem importância. Volta e vê de novo. Vê, às vezes tá com outra cabeça, às vezes tá em outro momento, às vezes você tá muito estressado, vai ler, e aí você fala, meu, não consegui entender. Joga o livro. Cara, lê de novo, lê em voz alta, porque isso vai acontecer. E depois que você leu isso, meu amigo, o resto é sossego. E uma dica também é assim, veja os filmes que foram baseados nas novelas. Tem bastante filme, Sim. tem bastante adaptação. Porque tem área de Inclusive, roteiro. não só, exatamente. Tem área de Inclusive, roteiro. não só cinematográfica, mas também teatral. Tem muitas peças de teatro que são inspiradas nos contos, nas novelas ali do Guimarães. Então é legal pra você saber um pouquinho, entender que o cara é da terceira fase do modernismo e que ele traz isso consigo. Então, enfim, vai com isso na cabeça, lê em voz alta. Pode ajudar pra caramba. Lê em voz alta. E não tenha medo, porque assim, os neologismos dele, cara, fizeram um dicionário só com o neologismo do Guimarães. O cara é tão corno que botaram um boi na capa. Né? Que horror. Vamos ler os resumos. E esse livro, lembra que a gente falou que tem um resumo, porque ele é muito punk? Então, aqui nessa edição tem... E ele... Olha só. O primeiro é o Burrinho Pedrez. O que Guimarães Que é por Guimarães? maravilhoso. Peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real passado em minha terra há muitos anos. O afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. Ó, pra você ver, é a sinopse de um filme. É a Ninguém sinopse assistiria no Netflix, concordo. Mas é a sinopse do filme. Mas, cara, essa é uma novela muito legal. Eu gosto dela. Eu também, eu achei uma legal. É. E, de fato, o personagem ele é bacana. O personagem era O bacana. único problema é que eu fiquei com a imagem do burro do Shrek quando eu li. Pode ser, Juro por Deus. mas também porque a gente tem uma visão mais moderna das coisas. Sim. Um burrinho que ele é todo cagado, entende? É um tudo burrinho todo ferrado. E ele é o herói dessa jornada, entendeu? Sim. Porque, spoilers à parte, né? A coisa dele sobreviver. Ele é o único que sobrevive, Ele é o velho. único que sobrevive, cara. É maravilhoso. Mas Isso é muito legal. Parece um episódio de Monty Python, né? Exatamente. Bom, o segundo é a volta do marido pródigo, o retorno do... Aí você já vê a questão bíblica dele, né? Que tem a questão do filho pródigo. Aqui ele fez um trocadilho com o marido. O marido. É. A menos pensada das novelas de Sagarana. Isso em aspas, pensada em aspas. A única que foi pensada velozmente, na ponta do lápis. Também quase não foi manipulada, em 1945. Bom. Então você vê que isso... Bom, então, isso aqui, mano, você vê que esse é um brainstorm do cara pra você ver como é que funciona a mente do sujeito. Duelo. 3. Duelo. Aqui, tudo aconteceu ao contrário do que ficou dito para o anterior. A história foi meditada e vivida. Vivida entre aspas. Durante um mês, para ser escrita em uma semana aproximadamente. Sarrapalha, que é a quarta. Da história dessa história, pouco me lembro. Que mala. No livro, será ela, talvez, a de que menos gosto. Então essa você pula. Porque ele não gosta. Fulberto, se cair essa daqui... Vocês são malas. Vocês são... Olha... Quinta, questões de família. História fraca. Sincera demais. Meio autobiográfica. Mal realizada. Foi expelida do livro e definitivamente destruída. Ele tinha também uma questão com ele mesmo. Muito forte. Uma crítica muito forte. A gente tá muito habituado com a literatura hoje em dia, né? Que a gente fala sobre nós mesmos. Quando você escreve um poema, normalmente é uma reflexão interna, como no caso do Carlos Drummond de Andrade. Dele. Existe essa questão do autor se envolver ele mesmo com a própria obra. O Guimarães fala não, ele era um terceiro com relação à obra dele. Então acho que é por isso talvez não goste. Pode ser que é possível que seja uma história mais interessante por causa disso. Até porque é autobiográfica, ela foge um pouco do padrão dele. Aí tem uma história de amor. Um belo tema que não conseguir desenvolver razoavelmente. E teve o mesmo destino da novela anterior. Ou seja, foi expelida do livro e definitivamente destruída. Era essa a coisa da novela anterior. Nossa. 7ª, minha gente, por causa de uma gripe, talvez foi escrita molemente, com uma pachorra e um descansado de espírito que o autor não poderia ter ao escrever as demais. Já trabalhou gripado, velho? É horrível. É horrível. Cara, o Guimarães era gente como a gente. Né? Era bem gente como a gente. Até chama minha gente, olha só. Veja bem. Conversa de bois. Aqui houve fenômeno interessante. O único caso neste livro de mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro de bois com o carro, os bois, a guia e o carreiro. Penosamente, urdi o enredo e, um sábado, fui dormir contente, disposto a pôr em caderno, no domingo, a história, número 1. Mas o domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história. O cara era muito... Cara, o cara era muito, sabe? Também um carro, bois, carreiro e guia, totalmente diferente da véspera. Não hesitei, escrevia logo
E me esqueci da outra, da anterior, em 45. Tá, gente, ele tá falando do burrinho, tá? Ele tá falando que ele queria fazer uma história sobre, basicamente, os elementos que tem no burrinho. E ele escreveu essa história com isso também um pouco e resolveu ir mudando as paradas. Sim. Não hesitei, escrevi-a logo e me esqueci da outra, da anterior. Em 1945, que o mundo tava suave, tava acontecendo pouca coisa, sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que foi definitivamente sacrificada. Lembrando, né? Terceira fase do modernismo ou geração de 45. Sim. E que muitas coisas aconteceram no mundo em geral, né? É. E, enfim, é uma Sim. geração extremamente... Galera, esse estado novo. É uma galera ruim, assim, Opa. foi difícil a beça. Nono, bicho mau. Deixou de figurar no Sagarana porque não tem parentesco profundo com as 9 histórias deste, com as quais se amadrinhara. Apenas por pertencer à mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro. Ficou guardada para outro livro de novelas, já concebido e que daqui a alguns anos talvez seja escrito. De corpo fechado. Talvez seja a minha predileta. Manuel Fulô foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo e cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter qualquer espécie de existência. Assim, viveu ele para mim mais umas 3 ou 4 histórias, que não aproveitarei no papel, porque não tinham valor de parábolas, não transcendiam. São Marcos. Demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória para a reconstituição de paisagens já muito afundadas. Foi a peça mais trabalhada do livro. Olha como ele era metódico, né? Como ele queria muito lapidar tudo que ele escrevia. Isso é uma coisa que eu acho que o Machado também tinha um pouco. Sim, sim. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. História mais séria, de certo modo, síntese e chave de todas as outras. Não falarei sobre o seu conteúdo. Que bom que a gente falou, né, gente? Também é uma história que ela tem um pouco, do ponto de vista narrativo, a narrativa mais limpa e mais heróica. Sim. Então, assim, tem muito espaço para ele criar dentro de algo que já é muito cristalizado na nossa Exato. cultura. Quanto à forma, representa para mim vitória íntima, pois desde o começo do livro, o seu estilo era o que eu procurava descobrir. Ou seja, o cara alcançou a plenitude da linguagem que ele queria, no último conto do primeiro livro dele. Então, quando você for prestar o vestibular e falar das obras do Guimarães e das novelas que estão dentro do Sagarana, por exemplo, enfim, é lembrar dessas questões todas, né? Lembrar do neologismo, que é o que ele é mais conhecido a respeito, né? Lembrar que ele tem uma questão popular muito forte. Tanto é que ele, enfim, parte do neologismo dele é justamente pegar questões populares e ditos populares e adaptar para fazer palavras que se adaptam disso. Lembrar dessas sagas que ele cria, não à toa Sagarana, entende? Que se assemelha a uma saga. Então tem essa questão do herói, tem essa questão Quase popular. saga. É quase saga. Né? Então, lembrar dessas coisas, porque vai ficar muito mais fácil na hora de você conseguir se adaptar e responder ali qualquer pergunta que o vestibular fizer. Bom, é isso, bem isso aí tudo que a Tati sintetizou, amarrou. E bom, adeus com um cordial abraço. Guimarães Rosa.